Muito bem, meus irmãos, boa noite a todos. Recebemos cada um com a graça e a paz de Cristo, aqui na nossa reunião da quarta noite. Às 18 nós suspendemos o nosso momento devocional comunitário, a devocional comunitária, em razão de termos agora, nesse momento, às 19h30, a reunião de oração e de estudo da Palavra do Senhor. Louvamos a Deus pela vida da sua igreja, louvamos a Deus pela participação de todos que já estão chegando aqui, os irmãos que já se encontram também participando aqui conosco, já no chat. Deus seja servido e abençoar a vida de cada um de vocês, e dos que estarão e outros que talvez já estejam aí no salão, lá em Várzea do Poço, com o presbítero Fabrício. Eu estou transmitindo aqui de Mundo Novo, noroeste da Bahia, mesma região lá de onde nós teremos, a partir de agora, a nossa reunião da quarta-feira. Eu estou aqui bem acompanhado de familiares nossos, para ouvirmos com atenção a pregação do Salmo 44, a terceira e última pregação nesse salmo, que tem sido muito edificante para a vida de todos nós. Vamos orar e em seguida a gente já passa a palavra aqui para o presbítero Fabrício, dar prosseguimento à nossa reunião e logo após o estudo, a pregação do Salmo 44. Oremos. Senhor, nós te damos graças por esse dia que o Senhor nos acrescentou de vida e queremos render graças ao nome do Senhor, especialmente por nossa tão grande salvação, mediada por Jesus Cristo, nosso Redentor. No nome dele e por meio dele nos achegamos a ti, até o teu trono de graça, suplicando perdão e suplicando que o Senhor abençoe a vida de nossos irmãos, a nossa vida, a vida de nossos familiares. Toma em tuas mãos a vida de Dona Barbosa, a vida de Djalma e de Carlota, que passam por momentos difíceis com aquela anciã. Já oramos por ela algumas vezes hoje durante o dia, inclusive na live mais cedo, e voltamos a te pedir em favor da vida de Dona Barbosa. Suplicamos em favor da vida de todos os nossos irmãos, todos os nossos familiares, todos os nossos amigos. Rendemos graças ao nome do Senhor por todos que aqui já se encontram para sermos edificados na tua palavra nessa noite. Nos sustenta com a tua boa mão, nos dá a tua graça e a tua proteção, e que o teu Espírito venha iluminar nossa mente e coração nessa noite, para crermos e compreendermos aquilo que a tua palavra exige de nós. Fica conosco, em Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos, tenhamos uma boa reunião e tenhamos um momento de pregação da palavra que venha a edificar a nossa vida e venha também alcançar aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Deus abençoe a todos. Presbítero Fabrício. Boa noite, meus irmãos, a todos, os presentes aqui também. Nossa irmã Laércia comigo, nós te louvamos, Deus, por tudo aqui, e louvo a Deus porque podemos continuar essa caminhada que temos, que já iniciamos há algum tempo. Nós louvaremos ao Senhor com um cântico, pelo menos aqui, para depois virmos para o Salmo 44, essa terceira pregação, como foi falado aqui há pouco pelo nosso pastor. É interessante que a gente, vendo este sermão terceiro aqui, veremos a conclusão do Salmo na perspectiva daqueles irmãos que ali estavam, tendo a experiência de olhar para o seu passado, ver também o seu presente e um olhar para o futuro, onde nós tratamos aqui do fé, amor e esperança, de uma maneira que este salmo nos faz refletir e pensar acerca de nosso posicionamento na vida diante das situações diversas e como nós devemos crer. Por isso, meus irmãos, eu quero também colocar aqui em nossa liturgia agora o cântico número 6,
amigo de Deus. É necessário termos Deus como aquele que está acima de todas as coisas e temos que ter uma relação com Ele de muita amizade mesmo, porque Ele nos amou e assim nos chamou para sermos as suas ovelhas queridas, os eleitos de Deus. Vamos cantar essa canção? Não existe nada melhor do que ser amigos de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, ver como pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu passo de Jesus, meu passo. Deus nos dá em sua palavra a promessa de ser o nosso pastor. Um dos salmos que nós já estudamos, 23, revela esse caráter de Deus como nosso pastor. E por isso mesmo, essa canção nos apresenta algo maravilhoso. Minhas irmãs, né, que estão aqui presentes e os irmãos que estão aqui na live. Então, falando aqui há pouco sobre isso, que Deus é o nosso, como acabamos de cantar, Deus é o nosso pastor. E esse salmo agora, o Salmo 44, peço que vocês já abram suas Bíblias aí, eu vou ler na NVI. E este salmo, ele vai falar acerca daquele que crê nos feitos de Deus, porque assim aprendeu, mas que, ao olhar para a sua realidade, ele não consegue ver reproduzido aquilo que os seus antigos, os seus pais viveram. E agora vem um momento até mesmo de perplexidade, questionando acerca dessas situações que sobrevêm a eles e que não é parecido com a promessa que foi dada aos antigos. No entanto, meus irmãos, eu disse para vocês que, se não for uma disciplina de Deus, pelo menos é aqui uma situação em que Deus está exercitando aqueles irmãos
a que creiam no seu amor, ao ponto mesmo de, no verso 17, aí vermos que eles estavam passando por situações que beiravam a morte. E que não é para pararmos na perplexidade, mas avançarmos para a fé. Por isso que eu falei que este salmo tem pelo menos 3 perspectivas. A do passado, agora do presente deles, que eles estão observando. Vocês viram aí no verso 9, quando ele diz, mas agora, então eles trazem aquela realidade deles, a reflexão sobre a realidade deles naquele momento, e também a perspectiva para o futuro, que é o que a gente vai ver hoje nesse terceiro sermão. Então, peço a vocês, eu vou ler o salmo junto com vocês aí, e a gente faz uma leitura completa do salmo e depois vai para a parte do salmo do verso 22. Leamos. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus. Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizastes no tempo deles, nos dias da angústia, da antiguidade, perdão. Com a tua própria mão expulsastes as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste povos e fizestes prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, mas pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Veja já a chave aí. Por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei, meu Deus. És tu que decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concede a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Mas agora nos rejeitastes e nos humilhastes. Já não sais com os nossos exércitos diante dos nossos adversários, fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregastes para sermos devorados como ovelhas e nos dispersastes entre as nações. Vendestes o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações. Os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo, e o meu rosto está coberto de vergonha por causa da zombaria. Dos que me censuram, me provocam por causa do inimigo que busca a vingança. Tudo isso aconteceu conosco sem que nós tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua verdade. Todavia, tu nos esmagastes e fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobristes. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não teria descoberto, pois ele conhece os segredos do coração. Contudo, e aqui a gente vai repousar aqui para entender, contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor, por que dormes? Levanta-te, não nos rejeites para sempre, porque escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição. Fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegam ao chão.
Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Amém. Que Deus nos abençoe e nos agracie com essa palavra maravilhosa. Meus irmãos, minhas irmãs aqui presentes, nós temos então a finalização deste texto com mais uma oração agora de livramento. E esses irmãos que nós vimos no texto agora, que apresentaram os grandes feitos que Deus fizera no passado, com os seus antepassados, estabelecendo a eles, fazendo com que eles fossem um povo vitorioso. Nessa parte de transição, aí no verso 9, traz um agora para contrastar, para trazer um contraste entre eles antigos e a vida desses irmãos. E eu pergunto para vocês, entrando já aí na ideia de que eles estão sofrendo, o porquê do sofrimento na vida do justo? Qual é a didática de Deus em nos levar a situações de sofrimento? Qual o objetivo? Permitir, Deus, que nós passemos por situações difíceis. Se vocês quiserem entender um pouco de sofrimento, vão para o livro de Jó e vejam que, como esses irmãos aqui alegavam, não havia motivos para que Deus colocasse a Jó naquela situação, né? Pelo menos não havia motivos no que diz respeito a algum pecado que necessitasse de uma disciplina específica de Deus que fosse levar aquelas pessoas a compreender que não se deveria fazer aquilo. Eles alegam defesa aí em relação ao que comandavam, e eles contrastam as suas vidas com aqueles irmãos antigos e exaltam a Deus pelos feitos que Deus fizeram, redundância aqui, mas pelos feitos que Deus realizou no meio da vida daqueles irmãos. E agora, no verso 9, ele diz: mas agora, Senhor, por que nos rejeitaste? Qual o objetivo de o Senhor nos fazer nos sentir tão rejeitados? Meus irmãos, por que do sofrimento na vida do crente? Essa pergunta é bem feita e ela repetiu-se algumas vezes. Eu lembro-me da filha de Billy Graham, que numa entrevista ela é perguntada por que, sendo Deus tão bondoso, como é dito, por que ele permite o mal na vida daqueles que são seus? Esses irmãos estavam indagando. Esses irmãos estavam questionando. E nós vimos no segundo sermão toda essa discussão, esse contraste que eles colocam entre a vida dos passados, dos antigos e suas vidas. E agora, nessa terceira parte, eles vão agora orar para que Deus depressa venha em favor deles. Por quê? No verso 22 está aí dizendo que eles já estão inclinados a viver aquela vida, ou melhor, eles já estão convencidos que devem viver aquela vida até o ponto de morrerem por amor a Deus. Veja o verso 22. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. O porquê de nós termos que passar por situações difíceis? É um teste, é uma provação. É a prova que Deus traz para nós, para que possamos, como ouro, ser testado no fogo. Como eu vou avaliar alguém se ele aprendeu como aluno na escola, se ele não passa por uma prova, por um teste? Eu lembro-me que para entrar na indústria, a gente tinha uma semana de adaptação e que se a pessoa não se adaptasse, ele tinha que sair. Porque, como eu trabalhava numa linha de produção, ela tinha tempo, eles chamavam de takt time, que é o tempo em que se realiza as coisas
e você não pode fugir. E era interessante porque, enquanto eu realizava uma operação e estava aprendendo, aquele tempo era de 85 segundos, e a gente fazia em 110 segundos, e a gente ia descendo assim, na linha de produção, e as pessoas diziam, você precisa se adaptar, você precisa se adaptar, para mostrar eficiência, e que você é capaz de realizar aquela atividade. O cristão no mundo, ele não acha que a sua vida ela é teórica, ela é prática também. A tudo aquilo que pregarmos, que vivermos, que falamos, precisamos viver também. É por isso que, nessa fase cristã, toda aquela teoria, tudo aquilo que eles guardaram no coração, agora estava testado, mas em algo específico, em amor a Deus. Porque talvez fosse fácil relembrar de grandes feitos e cantar vitória, enquanto aquilo era uma lembrança boa na memória. Mas para viver agora essa dependência de Deus, era preciso ser testado. E era o que Deus estava fazendo com aqueles irmãos. Eles estavam em testes, assim como vocês e eu. Assim como vocês estão em teste. E só há algo que nos aperfeiçoa para passarmos por tais situações. A motivação que nós temos na vida é única, é uma. É justamente o amor de Deus. E eles falam no verso 22. Contudo, porém, Senhor, observando toda a situação que nós vivemos, é por amor de Ti que nos colocamos em condição de morte todos os dias. Eu só continuo caminhando assim, mesmo vendo o perigo, por conta do Teu amor. É sobre isso que eles estavam tratando nesse texto, no verso 22. Porém, eles não estavam suportando mais todos os dias passarem por situações de perigo e morte, como fala o verso 22. Mas se nós não entrarmos na visão do que está aqui nesse verso, não conseguiremos compreender todo o texto. Meus irmãos, uma fé sólida, ela está, sim, baseada no passado, naquilo que aprendemos do que foi dito pelo próprio Deus, como revelação. A nossa fé, ela vem baseada na revelação de Deus. O Salmo 19, como já estudamos, ele fala isso. A lei de Deus é a referência para o que cremos. No entanto, isso precisa ser testado, provado. O nosso viver cristão, ele precisa ser testado. E Jesus, ele fez um grande teste com todos nós. Sabe quando ele fez esse teste? E Paulo, ele vai discutir muito bem isso em Romanos, capítulo 8, verso 36 em diante. O teste foi quando ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Para acompanhar a caminhada cristã é necessário morrer. É necessário ter morte. Morte do nosso eu. Morte da nossa vontade, que se inclina ao mal, que se inclina aos prazeres do mundo. Como foi Eva tentada junto com Adão, seu marido. Por isso mesmo, é necessário passar por algumas situações. Por isso mesmo é necessário passarmos por algumas dificuldades, para que o amor de Deus seja aperfeiçoado em nossa vida. Porque essa é a experiência desses irmãos. Não conseguiríamos viver uma vida cristã baseada apenas nos reformadores do passado. Deus nos dará, como igreja, nos dias atuais, a nossa própria experiência de dependência com Ele. De depender
do seu amor. Estes irmãos aqui estavam sentindo na pele o que era negar a si mesmo, negar talvez a vaidade de ser uma nação vitoriosa, uma nação que tinha muitas vitórias. E eles aqui estão justamente questionando a Deus, por que não é igual aos nossos antigos? E eles mesmos respondem, no verso 22, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Que similaridade, que semelhança com o que Cristo falou, meus irmãos. O amor de Deus nos torna capazes de morrer por Ele, por sua causa, pela causa do Evangelho. Quando não somos corajosos ao ponto de querer entregar a nossa vida por amor a Deus, a gente se acostuma com o ambiente do mundo, com as coisas do mundo, com tudo que o mundo tem a oferecer. Mas quando nós colocamos por maior conta este amor, as coisas aqui, elas não têm esse valor tão estimado como se espera. E Deus está demonstrando a esses irmãos aqui justamente a necessidade que eles tinham de aprender a depender mais dele. Aquela geração, ela estava ali para depender mais de Deus. Contudo, eles vão orar assim, verso 23. Desperta, Senhor. Por que demoras? Por que dormes? Levanta-te. Não nos rejeites para sempre. O sentimento daqueles irmãos é que Deus estava rejeitando eles. Deus estava deixando-os à míngua, esquecendo do amor que ele tinha para com eles. Eles estavam, como o cenário fala, entregues na mão dos seus inimigos. Vejam que antes, aqueles que colocavam alguém para correr, são esses agora que estão correndo, fugitivos. Aqueles que tinham as vitórias em suas mãos, pelo Deus de Jacó, agora estavam subjugados. Isso lhes trazia um sentimento de rejeição muito grande. Às vezes nos espelhamos a partir das coisas que observamos, mas não do propósito que Deus tem para nós. E aqui, neste verso, a ideia de que Deus está dormindo, a ideia de que Deus não está atento ao sofrimento, não está atento à situação de tribulação deles. E diante disso, eles dizem, Senhor, atenta para nós, desperta deste sono e atenta para nós. Parece que eles entendem que Deus está descuidando deles. Eles pedem para que Deus desperte, se levante. No entanto, meus irmãos, esse tempo de Deus é para desenvolver no coração dessas pessoas a dependência a Ele. E vocês verão que essa dependência, muitas vezes, era trabalhada nas circunstâncias. As circunstâncias que Deus nos faz viver é para que a gente aprenda a depender dEle, a saber que Ele está conosco, mas que nós ainda não atentamos a isso. Por isso da oração, desperta, Senhor. Por que dormes? Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Nós já vimos nos versos anteriores, quem não assistiu, assista as demais pregações, que eles estavam se sentindo, a partir do verso 9 vocês vão ver aí, eles estavam se sentindo assim rejeitados. Como é que tinha vitória antes e aqui agora não tem? Não é dessa forma. É porque a sua ótica está errada. A sua maneira de observar as coisas é que precisa mudar.
É agora que Deus está com vocês, muito mais, talvez, do que antes, porque vocês estão todos os dias sendo provados até a morte, contudo não morrem, porque Deus tem preservado. O amor de Deus vai sendo desenvolvido nas condições de tribulações, situações de tribulações que temos experimentado. E aqueles irmãos ainda continuam a discutir isso nos seus corações. Vejam que nos versos anteriores foi a figura do rei, ali representando a nação, que expressa justamente esse sentimento nacional. E agora, aqui, vai se falando uma outra vez acerca desse sentimento, que é de rejeição. A ideia de rejeição é de que Deus se escondeu. O verso 24. Por que escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição? Vejam que o texto, ele é um contraste. Ele está contrastando com as partes anteriores. Foi lá atrás, nos versos iniciais, que o rosto de Deus aparecia como luz, aí no verso 3, e garantia para eles a vitória. E o que eles estão dizendo? O rosto de Deus foi tirado do nosso meio. Por isso perdemos. Por isso estamos subjugados. Há uma comparação aí, e vai então demonstrando que esse contraste é uma situação angustiante para eles. Porque eles sabiam dos grandes feitos de Deus no passado. E eles questionavam, por que não agora? Será que isso é para fazê-los desistir ou perseverar mais? Meus irmãos, eu vejo que as intervenções de Deus não deixam de acontecer. A intervenção de Deus também acontece aqui. Mas de uma maneira diferente. É que Deus usa as circunstâncias para aperfeiçoar o seu amor por Ele. Ao ponto de nós termos que passar pela morte diária. Aquilo que Cristo falou. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Tomar a cruz é ir à morte. É se preparar para a morte. E estes irmãos precisavam estar preparados para a morte. Precisavam estar preparados, como está aí no verso 22. Eles precisavam estar preparados para morrer todos os dias. Amanheceu. Meu Deus, será que a gente morre hoje? Será que a sua fé iria ser abalada por estar sendo ameaçado à morte? E eles oravam, desperta, Senhor, porque dormes, levanta-te, não nos rejeite, porque esconde o teu rosto. E o fato que está aí escrito é que esconder o rosto corresponde a deixar de dar vitórias a eles, quando o verso 3 explica isso para nós, que o rosto do Senhor é a garantia da presença da luz, né, que iluminava a eles. Só que tem uma resposta aí no verso 3. Vejam. O verso 3 diz, no finalzinho dele, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. A mesma causa soberana de Deus que traz a vitória é também as situações, a causa que permite situações de dificuldades na vida do cristão. O mesmo Deus soberano, ele usa o bem e o mal em nosso favor. Por que isso, Fabrício? Leia uma carta de Romanos, nesse capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que
amam a Deus. Como é interessante. Eu estava lendo, estudando esse texto e vendo, Senhor, por que sou tão ingrato? Por que eu murmuro? Porque se essa condição está me acontecendo agora, como o meu hoje, como era o hoje daqueles irmãos, é porque isso está cooperando para o desenvolvimento do meu amor pelo Senhor. Mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil sentir isso e ficar firme, bem. Mas quando você e eu somos sustentados pelo amor de Deus, que é a nossa causa, isso nos motiva a continuar, meus irmãos. Aqui aparece também uma discussão que eu trago a vocês aqui para a fé evangélica de hoje, que vai justamente colocar em queixa isso, que os cristãos precisam estar sempre bens, como um exemplo de que eles são abençoados por Deus. Lembrem-se de Jó. Se o Deus que me trouxe o bem, soberano, controla todas as coisas, não pode também me propor o mal para o meu próprio bem? Parece algo paradoxo, mas não. É porque todas as nossas inclinações, se não estiver à luz do rosto de Deus aqui, vamos dizer assim, pegar a expressão, nós não desfrutaremos de um amor profundo e sincero para com Deus. A nossa relação com Deus será superficial. É por isso que eu e você somos testados em todas as áreas da nossa vida. No trabalho, nos relacionamentos, às vezes na relação com os irmãos, na economia, na nossa relação social. Tudo isso vai passar pela prova. E esses irmãos aqui, eles precisavam negar. Eu chamei nas pregações anteriores de orgulho. Eu não tenho indícios para chamar disso, porque eles mesmos se imputam como inocentes diante de Deus e não precisavam passar por aquilo. Mas uma coisa eles sabem, eles estavam orgulhosos, sim, e louvavam a Deus pelos feitos tremendos daqueles irmãos antigos. Então, isso trazia certo conforto. Mas agora, o agora do verso 9 está dizendo, não está sendo da mesma forma. Porque estes irmãos estão sendo provados. Talvez a glória deles seja superior ao que foi apontado no início. E por que, meus irmãos, essa similaridade com a fala de Cristo? É porque, como ovelha muda ao matadouro, uma expressão que Paulo vai explicar muito bem acerca do que Cristo foi capaz de fazer para nos demonstrar o amor de Deus encarnado em favor de nós pecadores. Cristo, ele foi como ovelha muda ao matadouro, como o Salmo fala aqui, Paulo depois explica. Cristo foi capaz de se fazer o sofredor, o servo sofredor no seu lugar. Não podemos esquecer que os salmos são orações do Messias. E como no Gólgota também, ele ora pedindo a Deus que afastasse dele aquele cálice, mas que fosse feita a sua vontade. A vontade do Pai. Romanos, no capítulo 8, verso 36, ele vai explicar que não são as circunstâncias que devem nos afetar ao ponto de imaginarmos que Deus está distante de nós. Porque ele vai dizer, por amor de ti enfrentamos a morte. Ele vai retomar esse salmo, né? Romanos 8, 36. Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, porém, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Só é vitorioso aquele que luta. Se não há luta, um jargão bem popular no meio dos evangélicos e pentecostais, se não há luta, não há vitória. E é verdade. O que Paulo está dizendo aqui é: só existem essas coisas para que vocês possam superá-las, não por suas próprias forças, mas em Cristo. É para que o amor de Deus seja assim aperfeiçoado na fraqueza de nós, a igreja. Onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Vejam que situações difíceis só acontecem para nós porque somos pessoas fortes. Como o pastor fala sempre, não resilientes, mas antifrágeis. Porque Deus está nos aperfeiçoando na fraqueza, na condição de dependência a Ele. O que esse salmo está nos ensinando, meus irmãos, aqui no finalzinho dele, é que há uma relação de dependência. Quando eu entendo o amor de Deus por mim, eu amo a Ele ao ponto de não me preocupar-se, ou não me preocupar-me com a minha vida. Eu vou como ovelha muda ao matadouro todos os dias, todas as manhãs. Os versos seguintes vai nos dizer, verso 23, verso 24, eu li, o verso 25, fomos humilhados até o pó, nossos corpos se apegaram ao chão. Essa expressão que a glória que eles expectavam, não foi possível. Pelo contrário, houve uma humilhação, ao ponto daquela humilhação parecer que eles estavam indo à morte. E essa expressão pó aí é o homem do pó veio, ao pó voltará. É como se beirasse a morte, eles ficassem rentes com a situação de sepulcro mesmo, de morte. A humilhação os levou a um nível tão baixo, que pareciam moribundos. O que lhes causava uma angústia muito grande. Mas mesmo essa situação de último nível não é para destruição, mas é para que o poder de Deus seja aperfeiçoado em nossa fraqueza. Se tem uma humilhação que temos que ter, é humilhar-nos debaixo da potente mão de Deus, porque a um bom momento Ele nos exaltará. É a respeito disso que o Salmo está nos apontando, nos mostrando. E fomos humilhados com Cristo, morremos na morte dele, para que também um dia viemos a ser glorificados com ele. Só será exaltado aquele que se humilhou aos pés de Cristo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Porque tudo isso é também soberania. É Deus mostrando que não depende de homem algum a nossa salvação, a não ser do único homem Deus, Cristo. Morremos com Ele e ressuscitaremos com Ele, é o que Paulo nos afirma. O verso 26, ele traz uma ideia final balancei aqui a câmera, que expande a visão do amor, a causa desse sofrimento, que é o aperfeiçoamento no amor. Porque na oração eles colocam assim, ó, levanta-te, socorre-nos, resgata-nos. O texto exprime urgência, desde o verso 23, aí exprime urgência.
Está mostrando que há um sofrimento, que eles querem que acabe com aquilo. Esta é uma oração do aflito. E a oração do aflito também a gente vê em Cristo. E a situação de salvação do homem é de urgência, de fato. E Deus levanta o seu filho urgentemente. Eu sempre falo dessa canção do Estênio, que ele fala de Efésios, foi, se esvaziou, como, me ajuda aí, minha auxiliar, não sei se ela lembra da canção. E fala do esvaziamento. O pastor está ensinando isso no canal aí, quem está pegando as lives sabe. Do esvaziamento, se colocando na humilhação de ser homem para morrer a nossa morte. Tudo isso aqui, meus irmãos, é porque o resgata, o socorrista, o que livra, o que socorre, o resgatador é Cristo. Ele vem em nosso favor. A razão de Deus está ali presente é porque ele tem um pacto fiel, leal, inquebrável, insubstituível. E eles lembram-se disso. Veja, levanta-te, Senhor, socorre-nos, resgata-nos. Por quê? Porque o Senhor afirmou lá atrás que não nos deixaria nesta situação por conta da tua fidelidade. A garantia não é nossa, é tua. Por conta da tua fidelidade é que nós oramos para que o Senhor venha com livramento, socorro, nos resgatando. Isso é, então, uma confiança no amor perpétuo de Deus. E nisso repousa a esperança do justo. É que Deus nunca vai nos abandonar. Tudo isso é uma perspectiva errada de nossa mente e coração que ainda não conseguiu aperfeiçoar-se no amor de Deus. Como é que eu posso aplicar isso à nossa vida, meus irmãos? Primeira coisa, meus irmãos, é que Deus é leal, Ele é fiel. A igreja aqui não está firmada sobre as palavras do pastor Emerson ou do presbítero Fabrício. Ela está firmada sobre algo que foi dado desde os antigos. Aqueles que receberam a revelação de Deus inicialmente, receberam para que sustentasse as próximas gerações. E uma geração recebeu de outra geração e ela afirmou-se aquilo. No entanto, sabendo Deus que nós teríamos dificuldade de crer intensamente, o que nos foi então dado? Situações para que nós nos aperfeiçoássemos a Ele em amor. E o amor é desenvolvido. A primeira coisa é a dependência a Deus. E nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Depois, amamos o próximo como a nós mesmos nos amamos. Os salmos apontam para as duas coisas que eu sempre falo para vocês. A lei e o rei e o seu reino. Não dá para fazer parte do reino de Deus sem entender essas coisas. Aqueles irmãos não poderiam ser teóricos, eles precisavam ser práticos. Não dava para ficar o tempo todo sustentando as suas vidas no que o outro ouviu apenas, mas também no que eles viviam. E agora, diante da sua humilhação, eles lembram-se de que a garantia do seu futuro está na esperança no que foi dito antes. E na vida presente, eles vivem amando a Deus. E foi justamente nessa motivação que o Filho nos amou
até ir como ovelha muda ao matador. Ele nos amou profundamente. Como aquela mulher que estava para ser apedrejada. E o texto de João, se não me engano, diz que Cristo a olhou e a amou profundamente. E a perdoou e perguntou: quem de vocês não tem pecado? Que atire então a primeira pedra. O que nós temos aqui, a aplicação é de que precisamos depender de Deus para entender o seu amor por nós. Precisamos depender de Deus para entender que há cuidado dele, sim, para conosco. Precisamos entender que o seu amor leal não se quebrará, porque ele é fiel. E é por causa dessa fidelidade que ele sustenta todas as coisas por meio da palavra do seu poder. E foi em Cristo que tudo isso foi, então, dado como sustentado, né? Pela palavra que em Cristo se cumpre. Meus irmãos, este salmo nos trouxe perspectivas daqueles que viveram experiências com Deus, os feitos de Deus, a criação de Deus os fez refletir acerca do poder de Deus. Isso foi ensinado para uma geração posterior, outras gerações. E aqueles que estavam ali, mesmo não conseguindo ver aqueles feitos realizados neles, eles precisavam acreditar e viver um amor intenso para com Deus. Por quê? Está no verso 3 e está no verso 26. Por causa do amor para com eles e por causa da lealdade, da fidelidade, Deus é fiel a si mesmo e nunca deixará de cumprir o que ele mesmo prometeu. E qual foi a promessa? A promessa é que aqueles que são seus, de maneira nenhuma será arrancado das mãos do Filho, porque o Filho recebeu por mérito. Salmo 24. Ele foi que, de fato, como numa jornada do herói, conquistou-nos para Deus e ele nos ofereceu agora a Deus. E somos cordeiros em Cristo. Por isso, nesse Salmo 24, é retratado ali a exaltação do Rei, do Cristo, que chega aos céus e ali diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei vitorioso, o Rei da glória, o Rei que conquistou as nossas vidas para si. Meus irmãos, a lição desse salmo é que devemos sim permanecer na fé que recebemos, nas instruções que recebemos. E essa fé só será desenvolvida se amamos a Deus acima de todas as coisas. E exercitamos na nossa vida esse amor para entender, mesmo em meio às provações e dificuldades, que Deus nos ama. E a nossa esperança deve estar justamente nessa certeza de que Ele fará todas as coisas prometidas acontecerem em nossas vidas. Desde agora e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus abençoe esses irmãos que estão aqui. Fico feliz. A irmã Patrícia Franco, mãe do pequenino. Pequenino mais não, né? Miguel está grande agora. Meu sobrinho Miguel. Deus abençoe, viu, Pati? Tem outros irmãos aqui também. Josi, Pastor, Carlota, Gibson, Maneca, a irmã Maria Almeida, Ivone. Deus abençoe a cada um de vocês. Viu? Encerramos então aqui este salmo
vocês verão que esse Salmo 44, ele ficou aí no bloco do Salmo 41, 42, 43 e o 44. E já vamos agora ver uma extensão agora dessa... Por que esses irmãos estão falando isso ainda? É bem interessante. A organização desse segundo livro é justamente para nos fazer entender que a confrontação que a vida nos apresenta, elas não devem ser desmotivação para aquele que crê no Senhor. Eles devem saber que, mesmo em meio à confrontação, agora são comunicadores do reino de Deus. E vocês vão ver agora essa comunicação acontecer a partir dos livros, dos salmos seguintes. Deus abençoe. Eu vou orar aqui, encerrando. O pastor fez a abertura, ele está aí presente, mas vou fazer aqui esse fechamento. Viu? Deus abençoe. Pronto, Paty. Que bom que a palavra veio e ficou aí no coração. Que bênção. Um abraço aí para Gueguel, viu? Para os demais, todos os demais aí. Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor. Eterno Senhor, damos graças a Ti. Eu louvo ao Senhor por mais a oportunidade de estar aqui falando da Tua palavra. Isso aqui também é para mim. Eu sou fraco, eu murmuro. Muitas vezes eu fico pensando, por que, Senhor, dessas coisas? Por que isso acontece comigo? Por quê? E não entendo que o poder do Senhor é aperfeiçoado em nossa fraqueza. Naquilo que mais eu temo, é nisso que sou provado, falou Lutero. Mas o Senhor tem sido conosco, tem nos aperfeiçoado, tocado dentro de nós, em nossa ferida, não com o objetivo de deixá-la aberta, mas para curá-la. Abençoe a nossa igreja. Abençoe este local que serviu por muitos dias aqui como local de adoração. Abençoe a vida de Giovanni, sua família. Esse ciclo que se finda aqui para iniciar outro. Que a pessoa que venha estar aqui nesse ambiente também seja abençoada. Eu louvo ao Senhor por toda a oportunidade que o Senhor tem nos dado nessa cidade. E peço perdão pela nossa murmuração e fraqueza. E nos ensina a amar ao Senhor acima de todas as coisas, a ponto de dependermos totalmente do Senhor, em toda a nossa vida, em todos os nossos planos. Fica conosco, abençoa assim a vida de Bosa, da irmã Carlota, que esqueci de falar aqui, irmã Carlota, de Djalma, todos os demais, os enlutados, que perderam seus entes queridos nesses dias, uma família da irmã Ivone, também Chipel. Deus, damos graças porque o Senhor tem nos consolado, nos trazido paz. Também traz em paz os irmãos que estão em viagem, que voltarão para a nossa cidade, o Crispim ainda que está acertando essas coisas, outras que estão viajando por saúde, aqueles que se encontram enfermos, como no caso de minha sogra, também a Laécia, e outros mais, Deus, que não me vêm à mente. Que o Senhor abençoe. Dá a tua graça e tua paz. Fica conosco neste fim de dia e no resto da semana. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Os irmãos presentes aqui e os irmãos também aqui da live. Que Deus nos dê um resto de semana na sua presença. Glória a Deus.